Olá, meus amigos em Cristo, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos começar o nosso curso. Eu vou aqui passar esse vídeo de uma forma muito básica para poder estar dando apoio para os alunos que estão estudando presencial, na sala. E esse vídeo é para exatamente aquele aluno que não veio na aula, que quiser reforçar o assunto, ver de novo. Ele está de novo, mais uma vez, observando os assuntos e as pautas que vão ser faladas sobre o assunto. Nós temos algumas matérias que nós vamos abordar, são 20 matérias no total nesse curso básico em teologia. E a primeira matéria, exatamente, nós vamos estudar sobre teologia, doutrina de Deus. E nós vamos abordar esse livro, tá bom? Esse livro é a nossa base para estudo. Esse livro aqui, a fonte dele é do Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo, da Itadesp, com meu amigo, presidente, pastor Josiel Saraiva, tá bom? Um grande abraço ao meu amigo. Então nós vamos estar usando todo esse material da Itadesp aqui, tá bom? Então vamos lá para nós começarmos. Essa aula, gente, é complemento do que está sendo estudado presencial. Então o aluno estudou lá presencial e tem alguma dúvida, vem aqui tirar nesse vídeo alguma coisa que esqueceu, que deixou de adotar. E para você que quer acompanhar, adquirir o seu livro e ter aqui um vídeo básico para poder te orientar, para dar um norte, para fazer você pensar, então está aqui essa oportunidade através desse vídeo, tá bom? Então bora lá, que o Senhor Jesus nos abençoe, nos dê toda a inspiração e orientação, que o Espírito Santo nos faça lembrar de todas as coisas e venhamos ser abençoados através dessa matéria, doutrina de Deus. Então vamos lá, gente. Nós vamos estudar aqui sobre doutrina de Deus, dentro dessa proposta. São 4 vídeos sobre doutrina de Deus, tá? Então esse é o primeiro vídeo, vai ter o segundo, o terceiro e o quarto que elimina esse livro aqui, tá bom? Então vamos lá, o tempo de terminar vai ser seu. Se você pegar os 4 vídeos e estudar diretamente, você vai vai poder estudar a doutrina, teologia, que é a doutrina de Deus, dentro de um dia. Se você pegar os vídeos 4 dias seguidos, 4 dias, depende muito de você. Mas bora lá. Então, dentro dessa doutrina, nós vamos estudar a existência de Deus, a sua criação, a sua natureza, a sua personalidade, a sua divindade, tá? E seus atributos e os seus nomes, tá bom? Eu vou definir para você a palavra teologia. É por aqui que nós vamos começar. A palavra teologia. Nós vamos definir essa palavra teologia, tá bom? Então, a etimologia da palavra teologia, escute isso aqui. O termo teologia vem de 2 palavras gregas. Theos, que significa Deus, e lógica, que procede logos, que significa estudo ou tratado. Portanto, a palavra teologia significa estudo ou doutrina de Deus, tá bom, gente? Então é isso que significa a palavra, a definição, a etimologia da palavra teologia. Theo, então trata-se, ou significa Deus, né? Theo vem de theos, teologia, theos do grego, significa Deus, e lógica, que procede de logos, que logos significa sobre estudo de Deus. Então a palavra teologia vem dessas 2 palavras gregas, que fala sobre o estudo de Deus, e temos que ter em mente que a teologia cristã é apenas uma tentativa de entender Deus como revelado na Bíblia. Outra coisa importante que eu quero aqui passar para você é o seguinte: teologia é a arte e a ciência de conhecer e entender o que podemos sobre Deus, de uma forma organizada e compreensível. Nós nunca vamos entender tudo sobre Deus, é impossível. Nós queremos estudar Deus e falar quem é Deus, né? Quando Moisés perguntou, quem me enviou, o que eu vou falar diante deles? Eu vou até Faraó, digo, o que eu vou falar?
Deus respondeu no livro do Êxodo 3,14: eu sou o que sou. O nome eu sou indica personalidade, tá bom? Deus tem um nome, assim como ele tem dado nome às outras pessoas. O nome eu sou ilustra uma personalidade livre com propósito de autossuficiente, tá bom? Então Deus, ele é autoexistente, autossuficiente. A Bíblia, ela não procura explicar quem é Deus. O livro de Gênesis começa a partir de: e criou Deus os céus e a terra. Tá bom, gente? Então, ponto, essa é a introdução para nós falarmos sobre definição da palavra, teologia e entender quem é Deus. Uma personalidade que pensa, o autoexistente, nunca foi criado, ele foi o criador de todas as coisas. Os Salmos 90, na oração de Moisés, ele fala de geração em geração e eternidade a eternidade, tu és Deus. Tem outros pontos que fala que antes que existissem os montes, Deus já existia, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, depois dessa introdução, para nós falarmos sobre a existência de Deus. Êxodo 3,14, como eu citei, eu sou o que sou. Tem um outro texto também, que é Isaías 43,13, que ele fala: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Tá bom? Então existem dois textos que eu quero te mostrar, esses dois textos básicos, que fala sobre a existência de Deus, e o próprio Deus dizendo: eu sou o que sou, ponto. Então, para com esse pensamento de querer pesquisar e saber. Tanta gente, tantos séculos, tentou pesquisar a profundo, mas não tiveram êxito em conhecer a totalidade de Deus. Nós conhecemos Deus de uma forma, vamos dizer assim, visível no que nós cremos, e cremos na Bíblia e ponto, é isso, tá bom? Então vamos falar sobre a existência de Deus. Deus existe, isso é um fato real, a sua existência é algo incontestável. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, tá? Mas já no início, em seus primeiros versículos, fala sobre Deus como criador de todas as coisas, e sendo o principal personagem em toda a criação do universo. Tá bom? Tá aqui. Então, Deus existe não porque pensamos ou cremos neles, mas por ser eterno e imutável. Olha que coisa interessante. Dois pontos interessantes. Quem crê em Deus, está aqui nesse livro, na página 9. Quem crê em Deus não quer provar que Ele existe. Quem crê em Deus não quer provar que Ele existe. Quem não crê em Deus não quer provas que Ele existe. Deus sem o homem continua sendo Deus, e o homem sem Deus, o que será? Tá? Então aqui, quem crê, ele não quer provar que Deus existe, ele crê, ponto. E quem não crê em Deus, ele não quer provas de Deus. Então, se existe o ateu que diz que Deus não existe, e ele quer fazer prova ou provar a não existência de Deus, ele já está crendo, porque como você prova, quer provar alguma coisa que não existe. Então já é por aí. Bom, gente, dentro aqui da página 9, nós vamos aqui para um ponto importante: argumentos que provam a sua existência. Argumentos, página 9, aí ó, argumentos que provam a sua existência. Então, provamos a existência de Deus através de 5 argumentos, pelo menos 5, tá? O primeiro é cosmológico esse argumento, tá? O primeiro, esse cosmológico, ele vem do grego, né, que é cosmos, que significa mundo. Ou seja, esse argumento afirma que o universo tem a sua causa, ou seja, o seu criador. Então o mundo mostra que tem o seu criador. Gênesis 1, e o verso 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra.
Quando você pega o Salmos 19 e o verso 1, ele diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras da sua mão. Então, o primeiro argumento da prova de Deus é o cosmológico, ou seja, é o mundo, existe um Criador, então está baseado lá, é o primeiro argumento. Segundo argumento, não é teológico, é teleológico. O que é teleológico? Vamos lá, na página nova, o segundo argumento esse termo vem do grego teleos, que significa designo ou propósito, ou seja, em cada parte do mundo existe a marca de Deus, a marca de Deus em cada parte do universo. Tem um texto aqui em Romanos 1:20 que diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder com a sua divindade se estendem, e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, pelo que se vê as coisas, em cada parte do mundo existe uma marca, nós vemos as coisas, está em Romanos 1:20, tá? Para que nele fique inexcusável. O terceiro argumento é o antropológico. O que é o antropológico? Esse termo vem do grego antropos, que significa homem. Esse argumento prova a existência de Deus através da natureza moral e mental do homem, tá bom? Então temos um texto aqui em Atos 17:28 que ele fala assim, porque nele vivemos. Está falando da prova do homem, que é antropológico, né? Então no homem, porque nele vivemos, Atos 17:28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos profetas disseram, pois somos também a sua geração. Então, quando você observa o homem, você vai ver que o homem, ele vive porque nele vivemos e nele nos movemos e nele existimos. Então o homem é uma prova da existência de Deus. O quarto é o histórico. Então o quarto argumento que prova a existência de Deus é o histórico. Este fato marcante na história humana, que apontam para um ser soberano e real. Exemplos, por exemplo, qual a história que prova a existência de Deus? O dilúvio. O dilúvio prova a existência de Deus. O dia longo de Josué, você lembra dessa passagem? Diz que o sol parou, a Bíblia está escrito. Escute, o escritor, quando ele cita esse texto, o dia longo de Josué, não é que a terra, não é que o sol parou, a terra ela gira e a terra parou, tá bom? Outro fato histórico é o nascimento de Cristo. Isso prova a existência de Deus, um fato histórico. Nasceu de uma mulher, de uma virgem, sem contato com nenhum homem, gerado do Espírito Santo, tá bom? Então todos esses fatos foram conhecidos universalmente, tá bom? Isaías 43:13 diz, operando eu, ao eu. O eu está em letra maiúscula. Quem impedirá? E o terceiro argumento que prova a existência de Deus é o teológico. Esse argumento prova a existência de Deus através da Bíblia como Criador de todas as coisas, lá em Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Sua existência comprova corpo, alma e espírito. A própria constituição tríplice do homem prova a existência do seu Criador. Nele existimos. Se Deus não existisse, evidentemente o homem também não existiria. Então aqui, olha o que diz aqui a página 10. O próprio cético, o ateu, quando se propõe a combater a existência divina, está simplesmente provando que Deus existe, pois como se pode combater aquilo que não existe? Então são 5 provas que provam a existência de Deus. Depois nós temos a prova contemporânea, tá? Então existe um testemunho contemporâneo que também prova esta realidade, tá? A existência de Deus. Foi feita uma pesquisa, tá bom? Que mostrou que a maioria absoluta das pessoas, os seres humanos,
acreditam que Deus existe. E a maioria das respostas foram positivas, 87,3% afirmam sem vacilar. Isso significa que, apesar do materialismo da vida contemporânea, permanece vivo o senso de Deus entre os homens, que Deus de fato existe. 87% da humanidade, 87,3% diz que Deus existe. Então o universo prova também a existência de Deus. Então, nesse primeiro vídeo, nós fizemos a introdução, definimos a palavra teologia, entramos num outro ponto que são argumentos que provam a existência de Deus. Foi só você voltar o vídeo. E agora, o segundo ponto que nós vamos aqui falar sobre Deus e a criação. Deus e a criação. Tem 3 pontos interessantes em Gênesis capítulo 1, verso 1, que ele fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós vamos falar sobre princípio, criou Deus os céus e depois a terra. Olha só que fantástico. Então vamos para isso aqui: Deus e a criação, conhecendo a doutrina de Deus e quem é Deus. Nós fizemos argumentos sobre a existência de Deus. Agora nós vamos falar de Deus e a sua criação, baseado em Gênesis capítulo 1 e o verso 1. Aqui tem um termo hebraico, eu não vou falar para você porque eu não sei nem falar e nem pronunciar hebraico, tá bom? Mas vamos para o primeiro ponto, no princípio. Vamos pegar esse versículo e vamos dividir em 4 partes. Primeiro, princípio. Aqui não há nenhuma definição sobre o tempo. Olha que interessante isso. Nos estudos e conclusões de muitos estudiosos e teólogos da palavra de Deus, é que existem milhões e milhões de anos entre o primeiro e o segundo versículo da Bíblia, ou seja, entre o verso 1 e o verso 2. O verso 1 e o verso 2. Deixa eu pegar essa Bíblia aqui, vamos ler aqui o verso 1 e o verso 2. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, quiser conferir comigo esse texto bíblico, nós vamos conferir aqui. Está escrito nessa tradução aqui, diz assim, ó: no começo Deus criou céus e a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Então, no verso 3, ele disse: então disse, haja luz, e a luz começou a existir. Então nós vemos que no primeiro versículo ao segundo versículo, segundo os estudiosos, isso aqui foi, inclusive eu comentei na sala de aula presencial sobre essa questão do tempo. Quando nós falamos que tudo foi criado em 6 dias e no 7º Deus descansou, nós temos uma mente muito limitada e querer entender que foi 7 dias seguidos igual a nós. Então, inclusive foi muito questionado isso. Eu falei, gente, existe o tempo Cronos, é só lembrar do relógio, cronológico, né? E nós entendemos que da palavra Cronos, ela fala do tempo do homem, e a Kairos do tempo de Deus. Então o tempo do homem, o tempo de Deus, não é igual ao tempo do homem. O homem divide o tempo, e só houve, interessante que inclusive, se você observar, no 4º dia da criação é que houve definição de tempo do homem, noite e dia. Porque a primeira fala, e haja luz, essa luz que fala no primeiro, a primeira pronúncia que diz aqui nesse versículo, que é o 3, então disse Deus, haja luz, não é a luz do sol, é uma luz misteriosa que ninguém conseguiu definir ainda. Então entre um tempo e outro não se sabe. Tem um texto bíblico que fala que um ano para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, tá? Então, assim, não vamos entrar no mérito do tempo de Deus, porque eu fico aqui com os teólogos, estudiosos, que ninguém consegue definir
qual tempo foi. Eles dizem que foi milhões de anos entre um dia e o outro. Mas vamos dentro desse contexto e entender que nós não temos definição sobre o tempo. Nós olhamos para um tempo cronológico que fez em 6 dias, mas não significa que foi um dia atrás do outro, tá bom? Então, no princípio, não sabemos do primeiro dia para o segundo dia. Depois, criou Deus. Estamos dividindo o versículo 1 de Gênesis. Criou Deus. Deus se apresenta como a origem de todas as coisas. Quando a Bíblia expressa criar, é usada uma palavra hebraica, bará. Quem estuda hebraico sabe disso. Isso aqui são informações. Quando a gente faz o curso de teologia, a gente acaba obtendo essa informação de palavras, de estudo de palavras, tá? Então a palavra bará, que significa fazer algo do nada, foi exatamente isso que aconteceu, tá? Fazer algo do nada. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui ler com vocês o livro do Salmo. Vamos achar aqui o Salmo. Se você puder, aqui eu vou ganhar um tempo nesse vídeo aqui com você. Salmo 33 é uma referência que nós temos aqui. Eu quero compartilhar com você. Deixa eu ver aqui o verso 9, o que diz aqui. 33:9. Pois ele falou e o mundo foi criado, ele deu ordem e tudo apareceu. Então, uma referência aqui de tudo aparecer. E depois nós temos uma outra referência que você pode ver aí, que é Hebreus 11:3, tá? Então, tudo veio do nada. Então, essa palavra no grego, bará, significa criar, né? Criar, ela define do grego bará, que quer dizer que fazer algo do nada, tá bom? Então, só pela palavra Deus e glória a Deus por isso. O terceiro ponto, nós falamos do princípio, criou Deus. Dentro do versículo, vamos dividir em 4, agora é os céus. Olha que interessante. Eu vou tentar correr aqui nesse vídeo para a gente fazer aqui esse vídeo em 30 minutos. Os céus. A palavra céus na língua original hebraica é chamado de chamaim, com a terminação de chamaim em in. Quando termina em in, significa o plural no hebraico. Então isso mostra que há mais do que um só céu. São 3 céus. 3 céus. O céu inferior, o céu intermediário e o céu superior. O primeiro céu, que é o inferior, que está aos nossos olhos, é dado o nome para ele de Auranos. Auranos. O segundo, Messorâneos. E o terceiro, Eporâneos. Então, o Auranos é o inferior, baseado em Lucas 17:24, que fala sobre as nuvens. O Messorâneo é o intermediário, que trata do universo, baseado em Gênesis 15:7. E o superior é a morada de Deus, segundo Coríntios 12:2, quando Paulo escreve dizendo: um homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, ele foi a terceiro céu. E aí você sabe do texto em si, tá bom? Quarto ponto, criou céus e terra. Olha, isso aqui também foi algo assim muito importante na nossa aula presencial e algumas questões. A Bíblia fala assim, ó, a Bíblia, ou seja, a história, inclusive bíblica, ela mostra que biblicamente existe 2 criações e uma só terra. 2 criações e uma só terra. Como é isso, pastor? A criação original e a criação restaurada. Nessa criação criou Deus os céus e a terra, é a criação restaurada, porque existe a criação original, tá? A terra original, nós baseamos isso em Ezequiel 28:13, e também nós temos aqui no livro do profeta Isaías, o capítulo 14, versículo 12 e 15.
Então a Bíblia, ela menciona muito pouco sobre essa terra original, tá? Essa criação original é chamada de Jardim de Deus. Se você ver lá, ele fala sobre o Jardim de Deus, que é diferente do Jardim do Éden, ou Jardim no Éden, tá? Então quando eu falo no Jardim de Deus, nós estamos tratando um jardim no Éden, em Gênesis 2:8. Possivelmente existia vida nessa criação, no original, mas não sabemos que tipo de vida era essa. Olha só, escute isso aqui, ó. Muitos teólogos creem que era uma vida de seres angelicais, morada dos anjos, antiga morada de Lúcifer, baseada em Ezequiel 28, como citei, verso 12 e 13, e Isaías 14, verso 12 e 15, tá? Então, algum tempo na história, houve uma grande catástrofe que destruiu essa criação original, conforme está escrito em segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 5. Não se deve confundir essa catástrofe com o dilúvio, tá? Após o dilúvio não houve necessidade de Deus restaurar nada, porém a terra ficou caótica, sem forma e vazia, e toda a vida, seja vegetal ou animal, foi destruída, tá? Então está aqui a terra original e a terra restaurada, e depois você pode estar pesquisando sobre esse assunto, tá? A Bíblia não revela a causa dessa catástrofe. Para o cientista, essa catástrofe foi um grande meteoro que caiu na Terra há milhões de anos atrás. Já para os teólogos, essa catástrofe é uma coincidência com a queda de Lúcifer do céu para essa terra, tá bom? Nós temos a base ali no livro de Lucas 10:18, porque era um querubim e caiu do céu como um raio, tá bom, gente? Então está aqui uma base, a terra restaurada. A Bíblia não revela nada depois da catástrofe até a restauração da terra, né? Mas a Bíblia menciona que Deus começou a agir com o romper da sua palavra em Gênesis capítulo 1, verso 3, e Hebreus capítulo 11, verso 13. Desculpa, Hebreus 11, 3 também. Agora Deus restaurada toda a terra daquela catástrofe, né? E aí vem então como foi feita a restauração, que levou apenas 6 dias. A questão do tempo, não sabemos o tempo exato. O primeiro dia, disse Deus: haja luz, e houve luz, Gênesis 1:3. Segundo dia, eu vou resumir bem, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Terceiro dia, e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi, que foi o verso 11, foi através da sua palavra. E a terra produziu ervas, árvores, plantas, flores, segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. Agora o quarto dia, gente, é interessante, e disse Deus: haja luminares, expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Foi aonde eu falei, dia e noite. Aí começou a definir o tempo cromos, dia e noite, tá bom? E sejam elas para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. A partir do quarto dia, então, foi determinado para dias e anos, tá? Então, dessa determinação de Deus, o sol e a lua e as estrelas passaram a existir para alumiar o céu e a terra. Versículo 17. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite. O quinto dia, e disse Deus: produzam águas. Agora, das águas, você sabia que as aves, elas foram criadas das águas? Olha que interessante, o verso 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alguns e de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão do céu. Deus criou da própria água os peixes, as grandes baleias, as aves do céu, verso 20 e o verso 21, ou seja, os peixes e as aves do céu surgiram da água, e Deus orientou
a frutificar e a multiplicar, no versículo 33. E depois, no sexto dia, veio a criação especial, que foi a criação do homem, no verso 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Conclusão, vamos lá. O eterno Deus, Elohim, criou todas as coisas em 6 dias. Primeiro dia luz, segundo dia mares, terceiro dia as árvores, o quarto dia o sol, a lua e as estrelas, o quinto dia os peixes, as aves, animais e répteis, e o sexto dia a sua obra-prima especial, que foi então um homem. E aí a Bíblia diz que no sétimo dia Deus descansou. Vamos pro final? O final é a natureza de Deus. O nosso conhecimento sobre Deus é muito pouco, mas o que dele sabemos é que por sua palavra escrita, a Bíblia, e por meio da fé em Hebreus 11:6. Então, da mesma forma, se não podemos, olha só que interessante, da mesma forma, se não podemos abraçar com os braços, abraçar uma montanha, podemos ao menos pela vista ter dela um conhecimento parcial. Pisamos no solo da terra, mas não podemos ver todo o globo terrestre. Assim é Deus, não podemos ver a sua grandeza, pois só o conhecemos parcialmente. Então, nós conhecemos a natureza de Deus. E a natureza bíblica diz que Deus é Espírito, João 4:24. Segundo, a natureza de Deus, Deus é luz, 1 João 1:5, tá? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Depois, outra natureza de Deus é que Deus é amor. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. 1 João 4:16. E a sua natureza geral da Bíblia é o seguinte: Deus é paz, Deus é fiel, Deus é sábio, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é poderoso, Deus é luz e Deus é espírito. Então são definições da natureza de Deus, tá bom? Deus é o único princípio, tá? Em Apocalipse 22:13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, tá bom? E a sua origem eu termino aqui. Isaías 43:13, como foi no início, ainda antes que houvesse dia, eu sou. A palavra origem só se aplica a coisas criadas. Ao pensarmos em qualquer coisa que tem origem, não estamos pensando em Deus. Deus é autoexistente, e isto existe em si mesmo, enquanto o homem é demais criaturas, são aloexistentes, isto é, que foram criados. Deus é criador, enquanto o homem é criatura. A fé não se preocupa em provar a origem de Deus, e sim a sua existência, porque sabemos que ele existe de fato. Hebreus 11:6. Quem crê em Deus não quer provar que ele existe, mas quem não crê em Deus não quer provas que ele existe. Então, do modo inverso, a vida de Deus não é dom de outrem. Se houvesse outro do qual Deus pudesse receber o dom da vida ou qualquer dom, esse outro é que seria de fato Deus. Então nós entendemos que Deus, ele é autoexistente. Então esse é o nosso primeiro vídeo. Se você quiser mais informações, você pode estar adquirindo esse livro aqui, que foi nosso primeiro vídeo para dar apoio aos nossos alunos que tiveram presencial. E lá nós tiramos mais dúvidas, conversamos mais sobre o assunto. O segundo vídeo nós vamos começar com a segunda lição da teologia, que é a personalidade de Deus. Nós vamos falar sobre a divindade de Deus, né? Os atributos naturais de Deus, e vamos falar sobre os atributos morais de Deus também. É longo, mas vai ser muito bom, viu? Então nós vamos falar sobre os nomes de Deus também, que vai ser falado.
Gente, Deus abençoe a sua vida. Então tá aí esse vídeo para poder fortalecer. É um vídeo bem básico, espero que possa te ajudar. Você possa acompanhar com esse livro. Se você quiser adquirir esse livro, entre em contato, me procure no WhatsApp. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário embaixo aqui o nossos contatos, e você pode ter todo o curso completo básico em teologia, tá bom? Lembre-se, básico. Quem se aprofunda é você com os estudos, orando, buscando e determinando em conhecer mais sobre esse assunto. Um grande abraço a todos e o próximo vídeo, se Deus quiser.